Olá, turma! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um dia de aula. Espero que todos estejam bem. Para mais um dia, esteja empenhado para acompanhar mais uma semana de aula. Hoje nós iremos concluir o assunto sobre a região norte. Estudamos algumas aulas anteriores. Hoje nós iremos concluir sobre essa região, falando sobre as variações linguísticas e também as manifestações culturais da região norte. Então, gostaria que vocês, aí neste momento, pudessem aí acompanhar a aula e vai estar lá nas páginas 47 e também 49. Então, é importante que vocês aí estejam acompanhando. Então, nós iremos iniciar aqui na página 47, falando sobre as variações linguísticas, Ou seja, algumas manifestações que acontecem nessa região norte, que é um fenômeno da língua, que é algumas coisas desconhecidas por nós, que nós não conhecemos. Então, nós iremos iniciar aqui o texto e vocês acompanham aí no livro de vocês. Na linguagem da região norte, conservou-se muito da língua tupi-guarani, que aí vai ser uma língua indígena. Então, nessa região aí conservou-se muito dessa língua. Então, tem muitas palavras que eles usam na região norte, desconhecida para nós, aqui da região nordeste. Nós iremos conhecer algumas palavras. Então, essa língua, ela é desconhecida por muitos brasileiros. Porém, houve influência portuguesa, e uma pequena contribuição dos imigrantes nordestinos. Ou seja, além do tupi-guarani, houve também a influência portuguesa, quando os portugueses vieram para cá, que também terminou influenciando na língua dessa região, e também os imigrantes nordestinos, que foram para a região norte, que terminou também influenciando na questão da língua. Então, nós iremos conhecer aqui algumas palavras e expressões usadas nessa região. Observe aí comigo aí alguma dessas expressões. Nós temos aqui, Carapanã. Quem foi que já ouviu falar nesse nome? Carapanã. E o que ele significa? Não, nós conhecemos aqui como outro nome. Então, vamos ver aqui o que significa Carapanã. Então, na língua tupi-guarani, Carapanã significa muriçoca ou pernilongo. Então, para eles lá, eles chamam de quê? De Carapanã. É uma língua tupi-guarani. Então, o significado é muriçoca e também pernilongo. Então, lá eles chamam assim, a muriçoca, para eles lá chamar de Carapanã. Taperobá. Taperobá, para nós é um nome muito desconhecido, Taperobá. Sabe o que significa para eles lá, Taperobá? Então, Taperobá é cajá. Vocês conhecem cajá, criança? Cajá é uma fruta, Então, eles chamam lá de taperobá. Nós aqui conhecemos como cajá, então, nessa língua. Curumim. Você já ouviu falar nessa palavra, criança? Curumim? Nós já estudamos em algumas aulas anteriores, falamos um pouco. Vocês sabem o que é curumim? Então, curumim significa criança. Então, os indígenas chamam as crianças lá de curumim. Então, curumim significa criança. Igarapé. Vocês já ouviram falar igarapé? O que é igarapé? Vamos ver aqui na língua tupi-guarani o que significa. Igarapé é um canal entre ilhas, entre uma ilha e outra, é chamado de igarapé, ou entre ilhas e um continente. Então, aquela porção de água entre ilhas e continente, então, entre ilhas, é chamado de igarapé. Você já ouviu falar esse nome, igarapé? Mera. O que significa mera? Mera, tia. Vamos ver aqui o que significa mera na língua tupi-guarani. Mera é fazer careta para intimidar alguém. Então,
né? Mera significa fazer careta para intimidar alguém. Quando a pessoa quer intimidar, né? Nessa região faz-se o quê? Careta. Aí a pessoa se sente intimidada. Então aqui são algumas expressões, né? Algumas palavras e expressões usadas na região norte. Entenderam, criança? Então aqui são, ainda tem mais outras palavras, aqui só são algumas expressões, né? Usada nessa região. Também temos a questão do turismo, que essa região norte, né, é uma região muito rica, como a gente já estudou em aulas anteriores, e ela atrai muitas pessoas para conhecer algumas belezas naturais, né, dessa região. Então nós iremos conhecer aqui um pouco sobre o turismo, né, e algumas dessas belezas naturais. Então aqui nós temos, na época da grande extração da borracha, né, a região norte atraiu muita gente. Esse ciclo de sua economia fez com que vários centros urbanos se desenvolvessem, inclusive culturalmente. Então, na época, né, da grande extração do látex, né, para a fabricação da borracha, essa região ela atraiu muita gente, principalmente das outras regiões, ou seja, foram para a região norte, né, na época da grande extração da borracha. E isso fez com que vários centros urbanos da região norte, esse foi crescendo, ou seja, foi se desenvolvendo, né, inclusive culturalmente. Ou seja, cada pessoa que ia para a região norte, né, de outras regiões, ele levava a sua cultura. Então foi se desenvolvendo, inclusive culturalmente, né? Então por isso que nessa região há uma cultura diversificada, e nós vamos conhecer um pouquinho mais lá na frente. Então nessa época aí, na época da grande extração da borracha, que foi uma atividade econômica, né, que se desenvolveu nessa região e que hoje faz parte da economia da região norte. Então foi nessa época que alguns dos mais bonitos teatros do Brasil foram erguidos na região norte. Nessa época aí do grande desenvolvimento, muitas pessoas foram para essa região, utilizando, né? Ou seja, acrescentando a questão dos centros urbanos. E nesse período houve-se o quê? O surgimento do Teatro Amazonas, que fica em Manaus, um teatro muito grande, e o Teatro da Paz também em Belém. Então são dois teatros que foi erguido, né, eles foram criados na época da grande extração da borracha. Na região norte também há danças, lendas, gastronomia, artesanatos e folguedos característicos dessa região. Então nós iremos conhecer um pouco sobre cada um desses, né, dessas danças, lendas, né, a questão do artesanato, do folguedo. Então, aqui abaixo, na página 47, nós temos aqui a Ilha de Marajó, que fica no Pará. Observem aí a imagem. Praias do Jalapão, que fica em Tocantins, e Cachoeira da Velha, também que fica em Tocantins. Então aqui são imagens de pontos turísticos, né, que atraem muitas pessoas de outras regiões para conhecer essas belezas naturais da região norte. Então nós temos aqui a primeira, Ilha de Marajó. Ela oferece, e vocês podem observar aí no livro de vocês, né, que nós temos os três pontos turísticos, então vocês acompanhem aí. Temos a Ilha de Marajó, ela oferece passeios pelos rios e também os igarapés, com cavalgadas ecológicas, passeios de charrete com búfalos e trilhas pelo mangue. Aí, essa ilha aí, ela é, né, uma ilha turística, atrai muitas pessoas. Então as pessoas lá passeiam com cavalgada, passeio de charrete, né, e também trilha pelo mangue, que são a vegetação alagadas, onde se encontra o caranguejo. Temos também aqui a Praia do Jalapão. São praias fluviais de águas cristalinas e areias finas.
Cachoeira da Velha, também que fica no estado de Tocantins, é uma das maiores atrações turísticas, essa cachoeira aqui, ó, tá mostrando aqui ao lado. A cachoeira é formada por duas quedas em forma de ferradura. Então vocês observam aqui, ó, tem mesmo a forma de ferradura. Então por isso que ela é chamada de Cachoeira da Velha. E ela tem duas quedas, essas duas quedas têm a forma de ferradura. Além desses pontos turísticos, também existem comunidade, Mumbicas, também que fica, pessoas que moram nessa região, comunidade. Encontro das Águas, Serra Geral, Dunas do Jalapão, entre outros. Então aqui é outros pontos turísticos, né, da região norte também, que atrai muitas pessoas, né, para conhecer esses pontos aí, esses pontos turísticos. Agora vamos lá para a página 49. Vamos falar aqui um pouco sobre as manifestações culturais que acontecem na região norte. Então nós temos aqui a questão do folclore. No folclore da região norte, é possível encontrar muitas lendas indígenas, né? São lendas indígenas que é contado pelas pessoas mais velhas, né? E dizem que acontece nessa região. Então nós iremos conhecer aqui um pouco, né? Vamos conhecer quais são essas lendas, né, que tem nessa região. Temos aqui a primeira, como a da Iara, né, que é aquela lenda indígena daquela Índia, no qual você já conhece. Da cobra Norato, né, que diz que aparece uma cobra, né, nessa região, chamada de cobra Norato. Da Sapucaia, Roca. Do Barba Ruiva, também que diz que aparece. Da Vitória Régia, do Curupira e do Uirapuru. Então são lendas indígenas, né, que faz parte da região norte. Além de outros elementos como artesanato, pratos típicos e também folguedos, que, né, também faz parte da região norte. Então nós vamos iniciar aqui com artesanato. Temos aqui. A presença indígena é muito forte nessa região, porque a gente estudou, né, que há uma presença muito grande de indígenas morando na região norte, que vive na região norte. Então, a presença indígena é muito forte. Então, peças feitas com palha e cerâmica são comuns na arte marajoara. Então aqui, ó, essa imagem que vocês estão vendo aí ao lado, né, é um tipo de artesanato. Então ela é feita com palha, eles usam a palha e também a cerâmica na construção, né, dos seus artesanatos. Temos aqui a questão dos pratos típicos. Aqui abaixo nós temos imagem aqui de um prato típico, né, com uma gastronomia muito própria. A região norte, ela manteve muitas tradições da cultura indígena. O pato ao tucupi, a caldeirada de tucunaré, né, temos aqui a maniçoba, o tacacá, a tartaruga ensopada, entre outros, fazem parte do seu cardápio. Então esses pratos aqui são pratos típicos, né, da região norte, e como diz aqui o texto, foi aqui manteve muitas tradições da cultura indígena, né, foi essa região norte. Então ela manteve, né, as tradições indígenas. Então esses pratos aí, eles são típicos da região norte, né? Quem viaja para essa região, quem tem o prazer de conhecer essa região, também pode saborear um desses pratos aqui que são típicos dessa região, da região norte. Também temos a questão dos folguedos, que são as danças, né, as tradições que acontecem nessa região, que ainda hoje, né, se mantém essa cultura. Temos aqui o folguedos. Existem as festas que acontecem nas tribos indígenas. Tem algumas festas que acontecem nas tribos indígenas, né, que eles fazem as festas, o movimento deles. Então a gente pode observar aqui, ó, aqui nesse desenho. Então é um momento, né, cultural deles, momento que eles fazem suas danças, suas festas. Então também os índios, eles fazem
mantém essas tradições, né, de fazer suas festas. Hoje, outros foguedos maiores são muito conhecidos. Além dessas festas indígenas, outros foguedos passou a fazer parte da região e são bem maiores. Então vamos ver aqui quais são eles. São muito conhecidos como o Círio de Nazaré, né, que acontece em Belém, que são procissões. Então a gente pode observar aqui, ó, que nós temos aqui a imagem do Círio de Nazaré, e reúne muitas pessoas de outra região, né? Vai para lá para a região norte nessa época, que acontece no mês de junho, e as pessoas vão acompanhar, que são procissões, né? Que aqui tem a imagem do Círio de Nazaré, e aí é uma tradição que acontece, né, em Belém. E o Festival Folclórico de Paritins, né, que acontece no Amazonas. Esse festival aí é uma disputa entre dois boi. A gente vê aqui, ó, este último consiste numa disputa entre o boi garantido, no qual predomina a cor vermelha, o boi garantido, e o boi caprichoso, no qual predomina a cor azul. E o desfile acontece no mês de junho e tem atraído muita gente, principalmente nessa época aí, né, que acontece essa disputa entre esses dois boi, que é o boi garantido, né, e também o caprichoso. Então a disputa entre os dois, né, acontece o desfile nas ruas de Manaus, e ali, né, vai se ter a disputa entre os dois, e isso atrai muitas pessoas para essa região. Então aqui foi um pouco sobre as manifestações culturais. Eu vou colocar um vídeo, né, onde você estará assistindo esse vídeo, que ele vai retratar essa questão do que a gente estudou hoje, né, principalmente sobre as manifestações culturais. Então vocês irão assistir para vocês terem mais um pouco de conhecimento sobre esses movimentos que acontecem na região norte. Para concluir também esse assunto, vocês irão fazer as atividades das páginas 48 e da página 50, essas duas páginas, viu? 48 e também página 50. Então essa foi nossa aula de hoje, né? Espero que vocês tenham aprendido um pouco, né, sobre essa região. Aprendemos muito sobre essa região, conhecemos um pouco dos povos, da cultura, das manifestações que acontecem, né? Então essa foi nossa aula. Fique com Deus e até a próxima aula, viu? E faça atividade. No Bora Lá dessa semana, vamos conhecer a região norte e seus aspectos culturais. Uma região cheia de história para contar. E aí, bora lá? A região norte do Brasil é a maior região em aspectos físicos do Brasil, composta por 7 estados, possui uma cultura riquíssima, como a Amazônia e as indígenas, que vamos conhecer agora. Artesanato. O artesanato se mostra um dos pontos fortes dessa região, uma das mais ricas culturalmente do Brasil. Cada estado possui sua peculiaridade, como é o caso da cerâmica marajoara no Pará, a cerâmica tapajônica, considerada uma das mais bonitas do mundo, representando o estado do Amazonas. Mas além do uso da cerâmica, temos o uso do bambu, o capim dourado, fibras de árvores e até do coco como matéria-prima para o artesanato. Usos e costumes. Danças. Mas que região que respira folclore, hein? Uma prova disso são seus vários costumes e suas várias danças, como o camaleão, o calimbó, a ciranda, a dança do maçarico, a dança do sol, a desfeita, o gambá e a serafina, entre várias e outras danças. Além das danças tradicionais, temos eventos característicos, como o Círio de Nazaré em Belém e a famosíssima festa de Paritins, com o boi caprichoso e o garantido, uma disputa entre o azul e o vermelho que embala 3 noites por ano, desde 1965, de puro folclore.
mostrando a grande teatralidade presente na região norte do Brasil. Culinária: peixada de tucunaré, tacacá, maniçoba, açaí, guaraná e o cupuaçu, entre outros, representam muito bem a culinária da região norte. Tendo influências da Amazônia, influências indígenas, a cultura nortista tem se mostrado muito forte no turismo nacional e até no turismo internacional. Medicina popular. Como a Amazônia é vasta, né? Mas essa diversidade toda não é desprezada, não. A medicina popular se utiliza de muitas plantas, raízes, frutos, flores medicinais da Amazônia, como a unha de gato, a alfavaca, o mesocarpo de cupuaçu, que é utilizado em várias regiões do Brasil. Mas existe também o lado mágico dessa medicina, com suas ações, orações e etc. Usos e costumes, lendas. Como uma região de vasta cultura, as lendas não podem ficar de fora. A mais famosa é a do boto cor-de-rosa, que diz a lenda que se transforma em um belo rapaz e seduz as moças que se encontram em festas juninas. Lenda criada para justificar a gravidez antes do casamento. E além das lendas, criou-se uma imagem simbólica de vários trabalhadores, como os seringueiros, dos vaqueiros, entre outros. Arquitetura. A arquitetura nortista teve grande influência do ciclo da borracha, na época da extração de látex das seringueiras. Como bom representante, temos o Teatro do Amazonas, localizado em Manaus, e o Teatro da Paz, localizado em Belém. Uma mistura da arte barroca e de rococó que resultaram em lindos monumentos que deixam saudades da época do ciclo da borracha. Ufa! Quanta coisa! A região norte do Brasil possui uma imensa diversidade cultural. Por hoje é só, pessoal. Até o próximo. Bora lá! Tchau!